E aí, pessoal? Hoje, vamos mergulhar no mundo dos acordos tributários no Brasil. Mais especificamente, vamos falar sobre a transação tributária. Eu sei que impostos podem não ser o assunto mais emocionante do mundo, mas acredite, isso é importante. Primeiro, vamos falar sobre a transação tributária com a Receita Federal. A Receita Federal é o órgão responsável pelos impostos federais aqui no Brasil, e eles criaram uma forma de negociar dívidas fiscais. O objetivo é facilitar para o contribuinte regularizar sua situação e, ao mesmo tempo, permitir que o governo recupere receitas. Todo mundo sai ganhando. Vou tentar compartilhar agora a minha tela. A transação tributária, como o Vicente também trouxe, né, ela está prevista há mais de 54 anos atrás, né? Foi prevista no CTN, no artigo 171 do CTN, e até o momento foram mais de 54 anos para que houvesse uma lei autorizativa regulamentando a transação tributária no Brasil, né? E esta lei autorizativa, o comando do CTN, né, traz que é necessário essa lei autorizativa, como vocês podem ver no artigo 171, né? A lei pode facultar, nas condições que estabeleça aos sujeitos ativos e passivos da obrigação tributária, celebrar a transação que, mediante concessões mútuas, importem em determinação do litígio e, consequente, extinção do crédito. Então, quando o 71 diz a lei pode facultar, o comando está dizendo que precisa, né, é necessário uma lei autorizativa para que haja essas concessões mútuas, terminando o litígio e extinguindo o crédito tributário através de um acordo, né? Somente em 2020, com a Lei 13.988, foi possível, né, a transação tributária no Brasil, mas a Receita Federal ainda nesse momento não tinha sido totalmente contemplada, né? Apenas com a Lei 14.375, em junho de 22, né? Portanto, assim, bem recente, a transação tributária foi possível no âmbito da Receita Federal, nos termos que é hoje, né? O seu contencioso administrativo. Nesse slide eu trago aí essa pesquisa do INSPER, né, que é um comparativo do contencioso tributário dos países da OCDE, da América Latina e o Brasil. Ele faz, não sei se estão vendo bem, mas a média do contencioso nos países da OCDE em relação ao PIB, né, isso é uma mediana desse intervalo de tempo, 2013 a 2018, 0,28%. Então, nos países da OCDE, nós temos, em relação ao PIB, 0,28% de contencioso administrativo em relação ao PIB. Já passando para os países da América Latina, esse índice ainda cai mais um pouco para 0,19% do PIB. Quando a gente olha para o Brasil, e aí essa coluna colorida que vocês estão vendo, quando a gente passa para o Brasil, o índice é gigante em comparação à OCDE e aos países da América Latina. O contencioso administrativo chega aqui a quase 17% em relação ao nosso PIB. O contencioso judicial é bem maior, né? De quase 35% em relação ao PIB. O contencioso estadual, quase 16%, e aí juntando os dois, administrativo e judicial, e o contencioso municipal, 6% do PIB. Vejam que o contencioso administrativo tributário chega a quase 17% do PIB. Então, nós temos um alto litígio no nosso país, né? A gente sabe
a gente sabe que isso é talvez mais um estado de espírito, né, do brasileiro. A litigância, né, eu tenho dito que a litigância está na veia, está na nossa veia, né? E a transação tributária é um instrumento, né, que veio para reduzir esse litígio, né, através de acordo mútuo, através de concessão entre as duas partes, né, a administração tributária e contribuinte, e um instrumento, sem dúvida, de conformidade tributária, né, com objetivos bem claros, né, objetivos, primeiro, de trazer os recursos para os órgãos públicos, né, para a execução das políticas públicas, mas, sem dúvida, há um objetivo de manter a nossa empresa, manter a fonte produtora, manter o emprego dos nossos trabalhadores, preservando a função social da empresa e estimulando a atividade econômica. Qual o caminho do débito tributário? E aqui eu chamo débito porque, do lado do contribuinte, é assim como ele chama o meu débito, né? Aqui nós chamamos o crédito tributário, mas eu quero trazer essa linguagem do contribuinte para essa live. Então, qual o caminho do débito tributário? O que é transação? Que tipo de débito a Receita pode transacionar? Se for entendido pelos nossos contribuintes o tipo de débito, né, se eu conseguir passar isso nessa live, que tipo de débito a Receita pode transacionar, eu ganhei o dia, porque nós recebemos inúmeros pedidos de forma errada, que a nossa equipe gasta um tempo imenso, né, analisando e tendo que indeferir, porque o pedido é errado, porque são débitos que não podem ser transacionados no âmbito da Receita Federal. Então, se isso ficar claro, né, se eu conseguir isso, vai ser bom para todos nós, porque o contribuinte não erra e nós não gastamos tempo analisando pedidos para ser indeferido, né? A outra dúvida que eu pretendo tirar é o que é o contencioso administrativo e o que é o contencioso judicial? Quais as modalidades de transação na Receita Federal? E talvez o mais importante, né, tentar deixar aqui claro como fazer a adesão à transação na Receita. Então, vamos lá. É o desafio de hoje. Qual o caminho do débito? Quando o contribuinte, eu vou falar um pouco nos nossos termos e depois explicar. Quando o contribuinte é autuado, né, quando é lavrado um auto de infração por um auditor fiscal da Receita Federal, ele faz o lançamento do crédito tributário, né, e aí o contribuinte passa a dever, né, aquele débito, né. O contribuinte tem alguns caminhos, tá? O caminho do pagamento, né? Então, ele paga esse débito, ou ele parcela esse débito. Mas o contribuinte também pode não fazer nada. Esse débito vai para a cobrança, dentro da Receita Federal. Se essa cobrança for improfícua, esse débito é inscrito em dívida ativa, né? Ou seja, ele vai lá para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aí, ele sai da administração da Receita Federal e vai para a administração da Procuradoria. Mas tem um caminho aqui do meio, que é exatamente o caminho que eu quero que fique bem claro. O contribuinte não pagou, mas ele resolve discutir esse débito. É como se ele dissesse assim: Receita, você disse que eu devo, mas eu acho que eu não devo.
Então, eu quero discutir. Então, nós temos dois lados. Um dizendo que o contribuinte deve, e o contribuinte do outro lado dizendo que não, né? Então, esse débito vai para julgamento, né? Vai para uma outra instância, digamos assim, para que ele julgue quem tem razão, a Receita ou o contribuinte, né? Então, vai para as nossas instâncias de julgamento administrativa, né? Que é as delegacias da Receita Federal de Julgamento, e se esse julgamento for desfavorável ao contribuinte, ele pode se conformar e pagar, mas ele pode continuar discutindo. Então, ele entra com recurso e esse débito, né, para nós, crédito tributário, mas esse débito sobe para o CARF e terão outros julgamentos. Mas esse débito também, ou terminada a instância administrativa ou não, pode ser discutido no judiciário. Nesse caminho até o CARF, nós temos o contencioso administrativo fiscal. Tá? É o que nós chamamos de contencioso administrativo fiscal. Quando vai para o judiciário, é o contencioso administrativo, é o contencioso judicial, tá? Pronto. É esse caminho que está de laranja que a Receita Federal pode transacionar. Até o mês passado, ela só podia transacionar até o CARF. Já eu mostro para vocês que vai ser possível também nós transacionarmos o crédito tributário que está judicializado, tá? Bom, então, o caminho de laranja, né, o caminhozinho pintado de laranja é o caminho que a Receita Federal pode fazer transação. É o caminho, o caminho onde o débito que está aqui nesse caminho é que é o débito que pode ser incluído na transação. O débito que está parcelado não pode, o débito que está em cobrança não pode. Tá? E se ficar alguma dúvida em relação a isso, eu quero que vocês, depois que eu terminar a live, vocês peçam para mim retornar a esse assunto, porque esse assunto é extremamente importante por conta de não compreender, né, esses conceitos. Nós recebemos muitos pedidos, como eu falei, muitos pedidos errados. Bom, e o que é transação tributária, né? A transação tributária é um acordo. Vocês vão ver que nós temos modalidades diferentes para fazermos esse acordo. Tá? É um acordo onde ambas as partes vão ceder alguma coisa, chegar a um consenso para que esse litígio seja resolvido, para que o contribuinte possa regularizar sua situação fiscal perante a Receita Federal e com condições diferenciadas. Eu vou mostrar aqui, quando eu for mostrar as modalidades, as condições, os descontos, os prazos. Então, é um acordo onde ambos ganham, porque através dessas concessões, de ambas as partes cederem alguma coisa, vai terminar na resolução dessa, digamos assim, desta briga, né? Em linguagem assim, bem, bem simples, esse litígio. Bom, que tipo de débito da Receita pode transacionar, né? A gente já respondeu nos slides anteriores, mas só aqui frisando mais um pouco para que fique bem claro, a Receita Federal do Brasil, ela só pode transacionar o que está em contencioso administrativo, ou seja, o débito que está aqui nesse caminhozinho laranja. E por conta da portaria normativa do Ministério da Fazenda 1383, que é bem recente, né, do final de agosto, nós também vamos poder transacionar o que está em contencioso judicial, que é
continuando esse caminho de laranja aqui, né? O contencioso judicial. Não podemos transacionar, não pode ser incluído, né, na transação tributária no âmbito da Receita os débitos que estão parcelados, os débitos que o contribuinte declarou em DCTF e está em conta corrente, né, que está indo para a cobrança, não pode entrar também na transação. E os débitos escritos em dívida ativa, porque os débitos escritos em dívida ativa, vocês vão poder transacionar, sim, mas lá na PGFN. Nós recebemos pedidos, muitos, né? Não são poucos, de débito que estão escritos em dívida ativa pedindo para transacionar no âmbito da Receita, né? E aí vocês vão poder transacionar sim, mas lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Como eu expliquei aqui, né? Quando o débito faz esse caminho aqui da cobrança, e essa cobrança não dá resultado no âmbito da Receita, esse débito é escrito e sai da administração da Receita Federal. A Receita Federal não tem mais nenhuma competência sobre esse débito, né? Nem de cobrar, de nada. Então, a transação poderá ser feita sim, mas lá no âmbito da Procuradoria. Bom, e o que é contencioso afinal, né? A gente chega para o contribuinte e diz: você pode transacionar o que está no contencioso. E o que é contencioso, né? Contencioso é aquela situação que eu já falei, né? De conflito, de disputa, de contestação, né? O contribuinte contesta aquela autuação fiscal, diz que não deve, a Receita diz que ele deve e ele contesta e isso vai para julgamento, como eu falei. E o que é o contencioso administrativo, né? Como eu mostrei, dois tipos de contencioso, o administrativo e o judicial. O administrativo é a discussão desse débito no âmbito da Receita, né? Nas DRJs e chega até o CARF. Significa que o contribuinte apresentou uma impugnação, uma reclamação, um recurso, nos termos da lei que regula o processo administrativo fiscal, e essa impugnação, esse recurso, ainda está pendente de resolução, ou na DRJ ou no CARF. E o que é o contencioso judicial? É a discussão da legitimidade de um débito tributário levado ao foro judicial. Significa que o contribuinte entrou com uma ação judicial para contestar, para discutir aquele débito. E ela ainda está pendente de resolução, ainda não teve uma decisão definitiva. Bom, a gente passa agora a falar um pouco sobre as modalidades vigentes na Receita Federal. E a Receita Federal tem hoje a oferecer ao nosso contribuinte para que ele possa transacionar, né? Então, nós temos a transação individual, e ela pode ser proposta pelo contribuinte, né? Ele nos manda uma proposta de transação, mas também pode ser feita pela própria Receita Federal. A Receita Federal pode selecionar alguns contribuintes e ela mesma encaminhar essa proposta para o contribuinte. E nós temos também as transações por adesão. E aí vocês estão vendo que tem duas grandes divisões de modalidades de transação. A individual e a por adesão, que é por edital. Elas são bem diferentes. A transação individual, eu vou, né? Quando eu digo eu, é a nossa equipe de negociadores, né? Eles vão sentar à mesa com o contribuinte e vão discutir, acordar os termos, as condições dessa transação, né? A nossa equipe de negociadores, ela vai levar em conta o perfil da empresa, né? Para exatamente colocar algumas condições, né?
e chegar a um consenso juntamente com a empresa sobre o termo de transação, sobre a proposta de transação. Já a transação por edital é diferente. Nós lançamos na praça um edital, já com as condições pré-estabelecidas. O contribuinte não tem que conversar com a nossa equipe de negociadores, não tem que negociar as condições, nem de prazo, nem de desconto, porque essas condições todas já estão pré-estabelecidas no edital, né? Se o contribuinte aceitar aquelas condições, ele adere, né? Ele adere àquele edital, ou seja, ele concordou. Ao aderir, ali ele está fazendo um acordo de transação, né? Se esse pedido estiver correto, ele ali já fez, com a outra parte, né, que é a União, um acordo de transação. E hoje nós temos, por edital, nós temos o litígio 0/2024, que está vigente. Nós temos também o edital sobre controvérsia jurídica, que é sobre grandes teses, que é o subvenção, e em breve nós teremos mais 17 novos editais que estão sendo gestados nesse momento para serem publicados, tá? Bom, falando mais um pouco, né, sobre essas modalidades, o programa Litígio 0/24, ele foi instituído pelo edital RFB número 1, nos encaminhar. A transação da PGFN marca uma nova relação entre o contribuinte e a administração tributária. Prevista há anos no Código Tributário, a transação agora se consolida como uma oportunidade para famílias e empresas. Inauguramos, assim, um canal aberto e transparente para você tomar a melhor decisão com toda a segurança jurídica. Todos os serviços estão disponíveis num único portal da internet. Basta acessar e fazer a simulação para saber os benefícios a que você ou a sua empresa tem direito, com prazo para pagar e uma parcela que cabe no seu bolso ou no fluxo de caixa da sua empresa. É um canal para negociar diretamente com a União, de maneira a incentivar a conformidade fiscal, fortalecer a relação de confiança com o contribuinte, reduzir litígios nos tribunais e melhorar o ambiente de negócios. Tudo para a tranquilidade da sua família, para a sua empresa voltar a produzir e gerar emprego. E não é só o governo federal que oferece esses acordos. Muitos estados do Brasil têm seus próprios programas de transação tributária. Esses acordos estaduais podem variar bastante, então é fundamental verificar as regras específicas do seu estado, tipo consultar o regulamento do seu time de futebol favorito. Assim como nos programas federais, o objetivo é tornar o pagamento de impostos mais viável e incentivar a regularização. Por que os profissionais da área tributária deveriam se importar com tudo isso? Bem, entender essas opções de acordo permite que você ofereça melhores conselhos aos seus clientes. Sejam eles pessoas físicas ou empresas, conhecer os detalhes da transação tributária pode te ajudar a guiá-los por suas dificuldades fiscais com mais eficiência, como um bom guia turístico em meio ao trânsito de São Paulo. Bom, é isso por hoje, pessoal. Um resumão sobre acordos tributários. Se você achou este vídeo útil, curta e se inscreva para mais dicas e novidades sobre impostos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.